Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo a gente vai ver como trabalhar com tabela interna ordenada ou sorted table. Uma tabela interna ordenada nada mais é do que uma tabela que pode ter uma ou mais chaves. Essa chave pode ser única ou não única e conforme você vai inserindo registros nessa tabela interna, ela já vai ordenando automaticamente para você, de acordo com a chave que você definiu. Criando uma tabela interna ordenada. Vamos lá. Como que a gente faz? Escreva data, lt, scar1, que é o nome da nossa tabela interna ordenada, type, sorted table of, o nome da estrutura ou tipo que vai ser dessa tabela interna, no caso aqui vai ser scar, with unique key, e defina um nome de um campo que tem nessa tabela, que vai ser a chave dessa tabela. Esse campo não pode ser duplicado, tá? Então aqui vai ser o char id. Então, essa é a primeira forma de como criar uma tabela interna ordenada. A segunda forma é assim: lt underline scar2 type sorted table of scar with non-unique key. Aqui você define um campo dessa tabela interna que pode se repetir, tá? Aqui eu vou colocar char name. Lembrando, sempre que você inserir registro nessa tabela interna ordenada, ela já vai ordenando automaticamente para você conforme essa chave que você está definindo aqui, tá bom? A terceira forma aqui de criar uma tabela interna ordenada, então data lt scar3 type sorted table of scar with unique key char id. Aqui o começo é igual à primeira forma, né? Só que aqui você pode definir mais chaves ainda. Então eu quero with non-unique sorted key. Aqui você tem que dar um nome para essa chave, então vou colocar key 2. E você define os componentes dessa chave. Então eu quero code e char name, por exemplo. Ah, mas eu preciso definir mais uma chave. Vai colocando aqui with non-unique sorted key, dá outro nome para essa chave, key 3, componentes, pode ser char name, e assim por diante. Então essa chave aqui vai ser a chave primária, essa aqui vai ser a chave secundária, e essa também, chave secundária. Beleza? Eu vou separar aqui, então, em duas categorias, né? A chave primária e as outras secundárias, tá? Então é assim que você cria uma tabela interna ordenada. Agora a gente vai ver no debug como que fica essas tabelas. Eu vou clicar aqui no LT-SCAR1. A gente pode perceber aqui, ó, que já fica Initial Sorted Table. Initial porque está vazia, tá? Senão seria só Sorted Table. A gente pode entrar aqui, olhando não muda nada, né? Comparado com uma Standard Table. A única coisa que está mudando aqui é que é uma Sorted Table em vez de ser Standard Table, tá? O jeito que a gente já estava acostumado a criar. A segunda tabela também, ó, não mudou nada. Olhando aqui os campos. E aqui também é a mesma coisa, tá? Então, olhando assim por fora, parece que é a mesma tabela, né? Só que ela funciona de forma diferente. Cada uma tem uma chave específica, tá? Essa aqui é única, essa aqui não é única, essa aqui tem uma chave única e duas chaves secundárias aqui, cada uma com campos diferentes. Preenchendo uma tabela. Então, para a gente preencher uma tabela, a gente precisa de uma estrutura. Então, eu vou criar aqui. E já vou criar uma tabela interna standard para a gente comparar com a nossa tabela interna ordenada. Então vai ser lt scar4 type standard table of scar.
Agora a gente vai começar a preencher a nossa estrutura. Vou preencher aqui o ID da companhia aérea e o nome. Vai ser a TAM. Aqui a gente vai inserir essa estrutura em cada tabela. Então, insert o nome da nossa estrutura, into table, o nome da nossa tabela interna ordenada. Vou inserir aqui nas 3 tabelas internas ordenadas e também na standard table. Só que a gente não pode usar insert quando é standard table, tem que usar append, tá bom? Então, append estrutura to e o nome da tabela interna standard. Então, se você usar append numa tabela interna ordenada, você até consegue, só que pode ocorrer erros, tá? Você tem que ordenar, você tem que dar append de forma que o índice já esteja organizado, tá? Ele vai para o final da tabela interna. Se você tentar dar um append e não tiver ordenado, vai dar um dump, tá? Então, sempre use insert quando você quiser inserir uma estrutura dentro de uma tabela interna ordenada, tá bom? Agora a gente vai preencher o restante. Vou criar aqui a 2, vai ser a Go. E a 3 vai ser a Azul. Vou colocar um breakpoint aqui no final e aqui no começo para a gente ver como se comporta o preenchimento dessas tabelas. Vou executar. Preenchi então a estrutura, TAM, e eu vou inserir aqui na primeira tabela. Então, inseriu aqui. Na segunda, inseriu também. Na terceira. E na quarta, que é uma Standard Table. As 3 primeiras é Sorted Table. E a quarta é Standard Table. Beleza, vamos para o próximo registro. 2, a Go. Olhando aqui a primeira tabela, vou inserir. Ele inseriu aqui o registro. Se a gente for perceber, qual que é a chave da tabela LT underline scar 1? A chave é única e é char ID. Então, se a gente for ver, ó, tá ordenado. Tá 1 e 2 aqui, de forma crescente. Então, tá ok essa tabela. A segunda, eu vou inserir. Ó, já deu diferença, ó. Ele não jogou Go para baixo, porque ele manteve a ordenação de char name de forma crescente, tá? Então ficou Go TAM. Por quê? Porque a chave da tabela LT scar 2, que é essa daqui, ela é não única e a chave é char name. Por isso que ele manteve a ordenação dessa coluna e não dessa aqui, tá? Terceira tabela, que é a LT scar 3. Vou inserir, apertar F5. Ele manteve a ordenação do char ID, ó, 1 e 2. Por quê? Vamos olhar lá. LT scar 3 é essa daqui. Qual que é a chave primária dela? Ó? É o char ID. Então, por isso que manteve a ordem dessa coluna aqui, char ID. E a quarta, que é a LT scar 4, que é uma standard table, não tem chave. Então, ele vai simplesmente dar um append, jogar no final da tabela. Seguindo aqui, vai inserir a azul. Então, vamos conferir lá. Manteve a ordenação aqui do char ID. Na 2, manteve a ordenação do char name agora. O 3, manteve a ordenação do char ID. E a 4, simplesmente dá um append, não tem chave. Então a gente pode perceber, principalmente aqui na LT scar 2, que ele não vai inserindo simplesmente no final da tabela, ele já vai inserindo de forma ordenada. Por isso que é uma sorted table, tá? Então ele já está ordenando pela coluna que você definir lá na chave. Buscando dados. Então agora a gente vai começar a ler tabela por tabela para a gente ver como que se comporta, como que a gente faz a leitura. Então eu vou dar aqui read table.
O nome da tabela que eu quero ler, LT_SCAR1 into LS_SCAR, para onde eu vou jogar o registro que eu encontrei nessa leitura, with table key char ID. Por quê? Porque a chave dessa tabela LT_SCAR1, ela é única e é o char ID. Então eu passo aqui, ó. Quero ler o 2. Vou colocar um breakpoint aqui, antes e depois, para a gente ver o comportamento dessa leitura. Então aqui ele vai executar essa instrução. Vou apertar F5, executou. Conseguiu achar, ó, 2, que é o go. Então aqui ele leu certinho. Toda vez que você precisa ler, então, quando a tabela tem o with unique key, só passar a chave que está aqui no table key aqui. Beleza? Assim ele consegue ler. Agora a gente vai ver a outra forma de ler. Na tabela 2. LT_SCAR2. Qual que é a chave da tabela? É o char name. Então, coloque aqui char name. Qual que é o nome que a gente pode procurar aqui? Ah, eu quero procurar azul. Agora eu vou jogar o break aqui. Vamos executar. Então eu vou ler esse registro, apertar F5. Ele leu. Vamos ver? Olha lá, 3 azul. Então ele encontrou certinho, ó. Pelo nome da companhia aérea, ele achou a estrutura que tem o ID 3. Conforme está aqui, ó. Certo? Essa tabela, se a gente for olhar, tem 3 linhas, ó. Então ele foi buscando e encontrou azul. Agora, essa LT_SCAR3, vamos ler ela. Vou deixar aqui os read tables das outras também. Vou colocar aqui 3. Aqui, qual que é a chave dessa tabela? Ela tem 3, né? Então eu posso ler dessa forma. Então eu coloco aqui char ID, passo um número, tá? Ou eu posso ler com essa chave aqui, ó, a 2. Aí eu coloco key 2, que é o nome da chave secundária que eu quero ler, que é essa daqui. E eu tenho que passar os componentes dessa chave. Qual que é os componentes? Curcode e carname. Então, curcode. Como eu não preenchi esse campo, eu deixo vazio. E carname, o nome da companhia aérea que eu quero encontrar. Então, eu quero encontrar Gol. Coloco aqui. Tá? Se eu quero usar a outra chave, eu posso usar key 3. Qual que é os campos da key 3? Só carname. Então, eu tiro isso aqui e coloco aqui. Então, eu vou colocar aqui... Então, vamos ler a tabela 3 de cada forma. Eu vou até dar um clear aqui, ó, na estrutura para a gente ver claramente o que está acontecendo. Vamos colocar um break antes e testar. Então, ó, a primeira chave da LT_CAR3 é o char ID. Então, é isso que a gente está lendo. Encontrou alguma coisa? Olha lá, encontrou 3 azul. Então, a gente buscou pelo char ID e encontrou lá azul. Deu certinho. Agora, a segunda forma, usando a chave 2. Os componentes da chave 2. Curcode e carname. Então, curcode e carname. Vai para achar a empresa com o nome Go. Executei, achou aqui, ó. 2 Go. Beleza? Aqui, agora a gente vai usar a chave 3. Aqui, 3. Qual que é os componentes dessa chave? Somente carname. Então aqui, carname, done. Então aqui, ó, antes de executar, tá vazia. Vou apertar F5 e executou. Achou aqui, ó, done. Olha lá na tabela, done.
Então encontrou certinho. Então essas três formas de você ler uma tabela interna ordenada: pela chave da tabela, se for única ou não única, e se tiver chaves secundárias, basta passar o nome da chave secundária e os componentes dessa chave, tá? Dessa forma aqui. Teste de desempenho. Agora a gente vai ver um outro reporte que eu criei especificamente para a gente ver o desempenho de leitura dessas tabelas internas ordenadas. Então vamos lá? O que esse reporte faz? Eu vou explicar aqui então, passo a passo. Estou declarando aqui um tipo, id, que é um número, descrição char10. Aqui eu estou declarando três variáveis para marcar o tempo. Então eu quero marcar o tempo em dois momentos, tá? T1 e T2. Eu quero subtrair, né, um de outro para saber quanto tempo uma instrução demorou para ser executada. No caso, a leitura de uma tabela interna. Aqui eu estou criando uma estrutura, né, do cliente e uma tabela interna ordenada com a chave única id. E aqui uma tabela standard normal, sem chave definida. Aqui eu estou limpando as tabelas internas. E aqui eu estou fazendo um loop de 10 milhões de vezes, tá? O que ele vai fazer? Ele vai inserir 10 milhões de registros em cada tabela. Então vai setar aqui o ID, que vai ser o ID do índice. Então cada vez que passar aqui, vai começar do 1, 2 até 10 milhões. Aqui na descrição ele vai colocar a linha e o número do índice. E aqui insere na tabela interna ordenada. E aqui insere na tabela standard. Aqui, ó, cenário 1, o que ele vai fazer? Vai zerar o contador de tempo, T1 e T2. Vai pegar o tempo T1, vai executar a leitura em uma tabela e vai marcar o tempo T2. Ou seja, ele vai marcar o tempo que essa instrução demorou para ser executada. Tá? Então ele marca T1 e T2. Subtraindo aqui o tempo que de um para outro, a gente tem o tempo que demorou para executar essa instrução. E esse tempo está em microsegundos. Então a gente vai escrever aqui na tela que a tabela ordenada demorou tantos microsegundos para ser executada. Então esse primeiro cenário, ele lê a tabela interna ordenada pelo ID. Ele vai tentar achar o ID com 10 milhões lá. Cenário 2, ele vai ordenar a tabela standard pelo ID crescente, tá? Zerar os contadores, faz a mesma coisa. Marca o tempo, executa a leitura, marca o tempo 2. A diferença vai ser o tempo que demorou e escreve na tela, tá? Então aqui estou escrevendo que a standard table de forma crescente demorou tantos microsegundos. Lembrando, ó, como é uma standard table, aqui é with key ID e não with table key. Aqui não tem chave na tabela, por isso que é somente key, tá? Cenário 3 é a mesma coisa, só que ele está ordenando de forma decrescente o ID. E o cenário 4, ele está ordenando pelo ID crescente, igual ao cenário 2, que está aqui. Só que dessa vez a gente está usando o read table com esse adicional aqui, ó, binary search. O que isso faz? Ele vai usar a busca binária em cima dessa tabela, tá? E isso vai reduzir o tempo drasticamente de leitura, tá? A gente vai executar esse report para ver. Vou colocar um breakpoint aqui então e vou executar esse report. Então aqui ele vai passar 10 milhões de vezes. O que ele vai fazer? Vai preencher o ID, 1, descrição, ó, linha 1, insere na tabela ordenada, insere na tabela standard. Vai para o registro 2. Ó, 2. Linha 2, e aqui sobe para 2, e aqui também. E assim por diante, até dar 10 milhões em cada uma. Vou colocar um break aqui e apertar F8 para ele passar desse ponto aqui, não ficar parando. Beleza? Gerou 10 milhões de registros em cada uma. A gente pode ver aqui, ó. Tem 10 milhões. E aqui também, ó. Na LT cliente 2, 10 milhões. O que ele vai fazer no cenário 1? Vai zerar os temporizadores. Vai marcar aqui o tempo 1, executar read table e marcar o tempo 2. Eu vou pular aqui, porque se eu parar e apertando
a tecla para avançar no debug, ele vai aumentar muito o tempo dessa leitura, tá? Deixando o relatório inconsistente. Então eu vou apertar F8 para ele passar rapidão aqui, tá? Então qual que é a diferença de tempo? Ó? Aqui deu T2 deu 9 e T1 deu 0. A diferença, 9. Então vai escrever na tela, sorted demorou 9 microsegundos. Pula uma linha. Agora o cenário 2, ele vai ordenar LT cliente 2 de forma decrescente e crescente, né, com o ID. Ordenou, faz a mesma coisa. Vai fazer a leitura. E assim por diante. Vamos executar aqui. Deixar ele rodar. Beleza. Qual que é o resultado aqui, ó? Tabela ordenada. Quanto tempo demorou para encontrar o registro? 9 microsegundos. E a tabela standard de forma crescente? 112.547 microsegundos. Olha a diferença gritante aqui, ó, de uma busca para outra. A standard de forma decrescente demorou 6 microsegundos. Por que demorou 6 microsegundos se é uma tabela standard? Porque a gente ordenou ela de forma decrescente, ou seja, os 10 milhões, começou 10 milhões, 9.999.999 e vai descendo um por um. E como a gente estava procurando o último registro, que era o 10 milhões, ele estava muito perto de ser alcançado. A gente vai até executar o debug mais uma vez para ver isso. Por isso que ele encontrou tão rápido assim o registro, porque esse aqui é o melhor caso de busca numa tabela standard, tá? Porque ela já estava com o registro ali muito próximo, tá? E esse aqui é o pior caso, porque o registro estava lá no final da tabela. Por isso que ele demorou tanto para encontrar, porque ele teve que percorrer linha a linha até chegar no final da tabela. Ele teve que percorrer 10 milhões de vezes até chegar no último registro. E aqui demorou apenas 9 microsegundos. Uma tabela standard de forma crescente, só que usando busca binária. Então, essa aqui é o mesmo caso desse aqui, ó. Em vez de demorar 112.547 microsegundos, demorou apenas 9. Por quê? Ele usou busca binária, que faz uma diferença enorme aqui. Agora vamos executar de novo no debug para ver esse caso aqui de demora, ó, que é o cenário 2. Vamos olhar aqui a tabela? Ó, então ela começa do 1, 2, 3 e lá no final, se a gente descer aqui, ó, tem o 10 milhões. O que a gente está procurando? Exatamente o ID 10 milhões, né? Como a Standard Table ela começa de cima para baixo, ela procura aqui. É 10 milhões? Não. É 10 milhões? Não, é 2. É 10 milhões? Não, é 3. Ele vai descendo. Então ele vai demorar muito para chegar lá no final. Por isso que demorou tanto tempo para ele aparecer lá no relatório, para ele fazer essa busca. Porque ele tem que percorrer até aqui para encontrar. Certo? Aqui já é o contrário. Ó. Ele vai ordenar de forma decrescente por ID. Olha como fica a tabela. A gente vai lá para o topo. Ele já começa do 10 milhões e vai descendo um por um. Tá? E o que acontece assim? Ó? Ele vai tentar ler o registro de 10 milhões. Onde que ele está? Começando lá de cima. Já está aqui, ó, o primeiro registro. Então ele já para aqui. Por isso que ele é tão rápido para encontrar. Porque ele já está aqui. Beleza? E o cenário 4, apesar de ele estar com o ID, ó, o ID ele está lá no final, começa 1, 2, 3, o 10 milhões está lá no final da tabela, ele está usando busca binária, tá? Então por isso que ele encontra tão rápido o registro 10 milhões, tá? O algoritmo de busca binária tem disponível aí na internet para você dar uma olhada, tá? Se quiser ver, curiosidade, ou até implementar, né, para praticar. Então, para você entender o funcionamento, né? Não é o foco desse vídeo ensinar como que funciona a busca binária, tá? Mas na internet tem bastante conteúdo sobre isso. Então vamos executar mais uma vez.
Sorted Table, 5 microsegundos. Standard Table crescente, 112.226. Por quê? Esse é o pior caso. O registro 10 milhões está lá no final da tabela. Aqui, ele está de forma decrescente, ordenada. Por isso que ele encontra tão rápido assim, como 7 microsegundos ele encontra. E usando busca binária, de forma crescente do ID, está lá no final da tabela também. Porém, como usa busca binária, demora apenas 9 microsegundos, tá? Resumindo, se você tiver que buscar registros em alguma tabela que tem um volume grande de dados, recomendo usar o Sorted Table, porque é o melhor cenário, tá? Para você encontrar mais rápido o seu registro. É claro que assim, se você está mexendo num programa que já está pronto e você não quer mexer na lógica dele, ficar mudando de Standard Table para Sorted Table, ou às vezes você nem pode mudar porque está usando uma interface com outro programa, com outra classe, aí você pode usar a busca binária, tá? Para resolver esse problema aí de lentidão. Link de comparativo. Procurando na internet, eu encontrei um post no fórum da SAP, onde comparam o desempenho de inserção e leitura dos tipos de tabela interna, a Standard Table, a Sorted Table e a Hashed Table. Então vamos dar uma olhada? Então esse é o post, pessoal, que eu estava falando. Eu vou colocar a URL dele ali, o link, na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram dar uma olhada depois. Mas passando aqui por cima, ele está criando um tipo que tem o campo key, que é o número, e o value, que é uma string. E ele cria um tipo para cada tipo de tabela. Um para tabela standard, um para sorted e um para hashed. A sorted, a chave é única com key, e o hashed também é única com key. A tabela hashed eu vou explicar num vídeo separado, tá? Então o que interessa para a gente agora é a standard e a sorted. Então o que ele fez? Ele fez um programa para fazer várias operações de inserção e jogou num gráfico aqui. Então analisando o gráfico, o vermelho aqui é o tabela standard, verde é a sorted e azul é a hashed. Então ele está inserindo. Qual que é a mais rápida? É a standard. Por quê? Porque ela não tem índice para ficar atualizando. Ela simplesmente coloca no final da tabela. Por isso que ela é tão rápida assim para inserir. Agora, a segundo lugar é a sorted. Então, para inserir, ela é um pouquinho mais lenta. E a mais lenta aqui de todas é a hashed, tá? Porque ele tem que ficar mantendo o índice ali. Agora, operações de leitura. Qual que é o tempo aqui? Ó, as três tabelas, a hashed, a sorted e a standard, usando busca binária, dão praticamente o mesmo tempo. Ó. Não sai nem do zero aqui, ó, porque é muito rápido. A única tabela que demora muito para buscar é a Standard Table sem busca binária. Por isso que ela está crescendo aqui o tempo conforme aumenta o número de registros. Tá? Aqui nesse gráfico de baixo é a mesma coisa que o de cima, porém excluindo a busca sem chave, né? Porque ela é muito lenta, não é parâmetro de comparação. Então aqui excluindo, somente usando hashed, sorted e binary, usando o Standard Table, a mais rápida é a hashed, tá? Segundo lugar é a Standard, usando o Binary Search. E o terceiro lugar é a Sorted, tá? De acordo com esse teste que ele fez aqui. Tá dando mais ou menos o que deu lá no nosso teste, tá? Então é isso mesmo. Tá consistente com o nosso teste também. E aqui tem um código-fonte, tá? Caso você queira reproduzir no seu computador, só copiar e colar aí e reproduzir para ver se está batendo com o que ele está falando aqui, tá? Chegamos à conclusão do vídeo, pessoal. Então a gente viu o que é uma tabela interna ordenada, como que cria, preenche e busca dados. Viu dois testes de desempenho, um que a gente fez aqui e um que tem no fórum da SAP, que eu vou colocar o link na descrição, onde demonstra que compensa você usar uma tabela interna ordenada, porque ela busca os dados mais rapidamente, tá? A única exceção ali é quando você usa uma tabela standard e usa a busca binária. Aí ela também fica rápida, tá? Só que os dados têm que estar ordenados, senão isso não vai funcionar. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.